Vamos dialogar sobre conexões neurais, prática e aprendizagem? É com você, Lela. Vamos caminhar juntos, meu amor. Aqui fazemos uma análise aprofundada, argumentação crítica, conexões do tema do dia. Vamos começar? Inscreva-se e receba diariamente ciências e aprendizagem. Que gostoso! Sabe, outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela estava desabafando, quase em pânico. A sobrinha dela, uma adolescente super inteligente, acredita em absolutamente tudo que aparece na timeline do TikTok. É sério, vai de dica de saúde bizarra até teoria da conspiração, assim, bem maluca. E aí minha amiga me perguntou, o que eu faço? Como é que eu ajudo ela a navegar nesse mar de informação sem parecer a tia chata, sabe? A que só critica. Essa conversa ficou martelando na minha cabeça, porque, não é um problema só dela. Todos nós estamos meio que boiando nesse oceano de dados. E é por isso que o material que a gente recebeu para analisar hoje me pareceu, assim, muito oportuno. A gente tem aqui uma coleção de fontes que, à primeira vista, parecem tratar de coisas diferentes. De um lado, os trabalhos da Barbara Oakley, tipo Aprendendo a Aprender, que falam da ciência por trás de como o nosso cérebro, como ele absorve conhecimento. E do outro tem o livro Criando Pensadores Críticos, da Julie Bogart, que é um guia prático para ensinar a gente a questionar o mundo. Então a nossa missão hoje é ver se a gente consegue juntar essas duas pontas e, quem sabe, montar um tipo de kit de primeiros socorros para a sobrinha da minha amiga e para a gente também, claro. Pois é, e essa conexão é o ponto-chave. Porque é muito fácil a gente pensar que a solução é só dar mais informação, mais fatos verdadeiros para combater os falsos. Mas o que as fontes sugerem é que isso, na verdade, não adianta muito. O problema não é a falta de informação, é a falta de um filtro, sabe? De um método para processar o que chega. Então, a nossa análise hoje vai ser sobre isso. Como construir esse filtro? Não é sobre memorizar mais, mas sim sobre entender como a gente memoriza. E não é ter todas as respostas, mas sim aprender a fazer as perguntas certas. É uma mudança de foco do o que para o como. Ok, então vamos começar pelo alicerce de tudo, que parece ser como o nosso cérebro funciona. As fontes da Oakley falam muito que a gente opera em dois modos de pensamento. Confesso que quando eu li isso soou um pouco esotérico. Tipo, ative seu modo de aprendizado. Como isso funciona na prática, de verdade? O nome pode parecer meio vago, mas a ideia é super concreta e baseada em neurociência. Pensa assim, o primeiro modo, o modo focado, é o que todo mundo reconhece como estudar. É o seu cérebro funcionando como um holofote. Você aponta ele para um problema específico, uma equação, um parágrafo denso de um livro, e ilumina aquilo com total atenção. O pensamento é lógico, sequencial, passo a passo. Você está usando caminhos neurais que já conhece, tentando encaixar informação nova em estruturas que já existem. Certo, é o trabalho pesado, o esforço consciente. Até aí nenhuma grande novidade. Mas esse segundo modo, o tal do modo difuso, esse me parece um pouco passivo demais. A ideia é que a solução para um problema difícil é parar de pensar nele. Isso soa muito contraintuitivo. Soa totalmente contraintuitivo. E é por isso que a gente geralmente não usa de propósito. Mas ele é tão importante quanto o focado. Pensa no modo difuso como se o cérebro fosse um bibliotecário, sabe? Arrumando as estantes em silêncio depois que a biblioteca fechou. Durante o modo focado, você basicamente jogou um monte de livros novos em cima da mesa de qualquer jeito. Eles estão lá, mas bagunçados. Quando você relaxa, vai caminhar, tomar um banho, ouvir música, o bibliotecário, o modo difuso, começa a trabalhar. Ele pega os livros, anda pelos corredores e começa a organizá-los. Ele coloca o livro de história perto do de política, o de física perto do de matemática, e aí, de repente, ele percebe que um livro sobre arte renascentista e outro sobre engenharia militar tem um capítulo sobre a mesma pessoa, Leonardo da Vinci. Essa é a conexão inesperada, é o insight. Uau, essa analogia da biblioteca é ótima. Quer dizer que a gente não está parando de pensar.
A gente está deixando outra parte do cérebro trabalhar em segundo plano, sem a nossa interferência. Exatamente. Eu mesma já passei por isso dezenas de vezes. Uma vez eu estava há dias tentando resolver um bug num código, sabe? Completamente travada. Já tinha tentado de tudo no modo focado. Frustrada, larguei e fui jogar bola com meu filho. No meio do jogo, do nada, a solução apareceu na minha cabeça, clara como água. Não tinha nada a ver com o jogo, mas a pausa, a mudança de contexto, permitiu que o bibliotecário fizesse o trabalho dele. O grande erro que a gente comete é achar que a solução só vem pelo esforço bruto. Ficar empacado num problema é o cérebro gritando para uma pausa. É um sinal para deixar o modo difuso entrar em campo. Entendi. Se a gente precisa dessa dança entre os dois modos, isso me parece difícil de controlar. Quer dizer, não dá para agendar um insight para terça às 3 da tarde, né? Como a gente faz isso de propósito? As fontes dão alguma dica prática para forçar essa alternância? Sim, e aí que a coisa sai da teoria e vira prática de verdade. As fontes oferecem um kit de ferramentas. A mais famosa, talvez, seja a técnica Pomodoro. O nome vem daqueles cronômetros de cozinha de tomate, mas a ideia é ridiculamente simples. Você trabalha com foco total, no modo focado, por um período curto, tipo 25 minutos. Quando o alarme toca, você obrigatoriamente faz uma pausa curta de uns 5 minutos. E nessa pausa, tem que fazer algo totalmente diferente. Levantar, tomar uma água, olhar pela janela. Ah, eu já ouvi falar, mas sempre achei que era só uma técnica de gerenciamento de tempo, para não procrastinar. É isso também, mas o mais legal do Pomodoro é que ele é, na verdade, um treino deliberado para alternar os modos de pensamento. É uma ginástica para o cérebro. Os 25 minutos de foco treinam a sua concentração. Mas a pausa de 5 minutos é o segredo. Ela não é um luxo, é a porta de entrada para o modo difuso. É o momento em que o nosso bibliotecário entra em ação para começar a organizar a bagunça que você fez. E as fontes mostram que esses tempos são flexíveis. Para uma criança, por exemplo, forçar 25 minutos de foco é uma receita para o desastre. Blocos de 12, 15 minutos com pausas de 2 ou 3 podem ser bem mais eficazes. Lendo sobre outra técnica, a técnica Feynman, eu me lembrei de uma vez que tentei explicar meu trabalho para minha avó. Nossa, foi um desastre completo. Eu usei um monte de jargão, me enrolei todo. No final, ela entendeu menos do que antes. E o pior foi que eu saí de lá com a sensação de que talvez eu não entendesse o que eu fazia tão bem quanto eu pensava. É exatamente essa a ideia. Richard Feynman, o físico que deu nome à técnica, dizia que se você não consegue explicar algo de forma simples, é porque você não entendeu de verdade. A técnica é um teste de estresse para o seu conhecimento. Pega um conceito que você acha que sabe e tenta explicar, em voz alta ou num papel, como se fosse para uma criança de 10 anos. Sem jargão, sem complicação. É quase como um detector de mentiras para o seu próprio cérebro. Porque nos pontos em que a gente se enrola, ou precisa usar uma palavra complicada, é ali que está a nossa ignorância escondida. Perfeito. É uma ferramenta de diagnóstico. É um mapa que te mostra exatamente onde as lacunas do seu conhecimento estão. É um exercício de metacognição, de pensar sobre como você pensa, em vez de se iludir dizendo, eu li o capítulo, então eu sei. A técnica te força a provar esse conhecimento para si mesmo. Isso me leva a outra ferramenta que as fontes citam e que vai na mesma linha, a recuperação ativa. A ideia é parar com o hábito de reler grifos e anotações 1000 vezes, que é um processo super passivo, e começar a se testar ativamente. Mas, sendo honesto, isso não gera uma ansiedade enorme? A ideia de estar sempre se testando parece estressante. Gera, sim. É desconfortável. Mas é aí que o aprendizado acontece de verdade. Pensa na academia. Reler as anotações é como sentar e ficar olhando para os pesos. É confortável, você sente que está fazendo algo, mas não está construindo músculo nenhum. A recuperação ativa, que é basicamente fechar o livro e tentar lembrar, responder uma pergunta, é o ato de levantar o peso. O esforço, o desconforto de forçar seu cérebro a buscar informação é o que fortalece as conexões neurais. Cada vez que você faz esse esforço, a estrada para aquela informação no cérebro fica mais larga e pavimentada. Faz sentido.
O conforto da releitura é uma ilusão de competência. O esforço da recuperação é a competência sendo construída. Exatamente. E a partir daí as fontes mencionam outras técnicas que são como variações disso, como a repetição espaçada, que é se testar em intervalos de tempo cada vez maiores, e o intercalamento, que é misturar o estudo de diferentes matérias numa mesma sessão. Tudo isso cria um esforço desejável que torna o aprendizado mais duradouro. Ok, essas ferramentas todas, Pomodoro, Feynman, recuperação ativa, são incríveis para quem quer, sei lá, passar num concurso, aprender a programar. São ferramentas de absorção. Mas volto à sobrinha da minha amiga. Como isso ajuda ela com os vídeos do TikTok? Como aprender a fórmula de Bhaskara de um jeito melhor vai ajudá-la a identificar uma notícia falsa? Parece que ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. Essa pergunta de $1 milhão. E é aí que o trabalho da Julie Bogart entra e conecta tudo de uma forma, nossa, brilhante. Você tem toda a razão. As técnicas da Oakley nos dão o como. Como construir um motor de aprendizado potente. Mas a Bogart nos dá o porquê e o aonde. Qual o propósito desse conhecimento? Aonde a gente vai dirigir esse carro superpotente? A filosofia dela é que pensamento crítico não é uma matéria de escola, é uma cultura, um hábito que se pratica em casa, no dia a dia. E ela tem uns exemplos muito práticos, né? Eu adorei a ideia do que ela chama de jogo das perguntas. Diante de qualquer afirmação, seja na TV ou no Instagram, a família se acostuma a perguntar em voz alta. Peraí, quem está dizendo isso? Como essa pessoa sabe disso? Quais as provas que ela apresenta? O que pode estar faltando nessa história? E, principalmente, qual a intenção por trás dessa mensagem? Transformar a casa num lugar onde duvidar é seguro e investigar é divertido. E agora vamos conectar tudo. Onde está o ahá? Imagina usar uma sessão Pomodoro de 25 minutos, não para decorar as capitais, mas para investigar uma daquelas dicas de saúde do TikTok, usando as perguntas da Bogart. Ok, por 25 minutos, vamos focar e descobrir quem é essa pessoa. Ela é médica? Qual a formação dela? Ela está vendendo algum produto? Uau! Isso muda tudo. Você está usando a estrutura da Oakley para dar poder à mentalidade da Bogart. Completamente. Ou imagina usar a técnica Feynman na mesa do jantar. Ok, filha, então esse vídeo diz que limão cura tudo. Me explica como se eu tivesse 5 anos. Como exatamente o limão faz isso no corpo? A criança, ao tentar explicar, vai inevitavelmente bater nas lacunas da própria informação. Ela mesmo vai perceber que o argumento é frágil. Você não precisou dizer que era mentira. Você deu a ferramenta para ela descobrir sozinha. Nossa, isso é muito mais poderoso. Você não está dando peixe, está ensinando a pescar com equipamento de última geração. Perfeito. As técnicas da Oakley dão a estrutura cognitiva. As ideias da Bogart dão o propósito investigativo. As fontes até sugerem projetos tipo eleger o tema da semana em família. Essa semana o nosso projeto é A Terra é Plana. Cada um usa suas sessões Pomodoro para pesquisar evidências, dos dois lados. No fim de semana, a família se reúne e cada um apresenta suas descobertas usando a técnica Feynman. O foco não é chegar na resposta certa, mas sim avaliar a qualidade das evidências. Isso transforma aprender de uma obrigação chata numa aventura de detetive. Fica muito claro que uma coisa alimenta a outra, né? Para ser um bom pensador crítico, você precisa das ferramentas para aprender e reter informação. E, para esse aprendizado ter algum sentido, ele precisa estar a serviço de uma compreensão mais profunda e questionadora do mundo. Exatamente. Você cria aprendizes autônomos que não dependem de uma figura de autoridade para dizer o que é verdade. Eles têm o próprio kit de ferramentas para descobrir. Então, se a gente fosse resumir as grandes ideias que tiramos desse material, acho que seriam 3. A primeira é entender que nosso cérebro tem 2 sistemas operacionais, o focado e o difuso. E o segredo do bom aprendizado é saber alternar entre o trabalho pesado e o descanso inteligente. É uma dança. Aham. A segunda é que a gente não está sozinho nessa dança. A gente tem um kit de ferramentas práticas e poderosas. Pomodoro para gerenciar o foco, Feynman para checar a compreensão e a recuperação ativa para fortalecer a memória.
São verdadeiros superpoderes. E por fim, a terceira e talvez mais importante, pensamento crítico não é algo com que se nasce, é um músculo que se treina. E o melhor ginásio para isso é o nosso dia a dia, transformando nossa casa num espaço de curiosidade, onde fazer perguntas é sempre mais importante do que ter respostas prontas. Para encerrar, talvez a gente possa deixar uma provocação que emerge de tudo isso. As fontes nos dão um arsenal fantástico para a gente avaliar a informação que vem de fora, que o mundo nos apresenta. Mas o passo seguinte, talvez o mais difícil, é como a gente pode aplicar essas mesmas ferramentas, a simplicidade brutal da técnica Feynman ou o rigor das perguntas de Bogaert. Não para os outros, mas para nós mesmos, para as nossas próprias crenças, aquelas que a gente carrega há anos, que definem quem a gente é. O que acontece quando a gente tenta explicar uma de nossas convicções mais fundamentais, como se fosse para uma criança, e de repente, no meio da explicação, a gente percebe que nos faltam as evidências? Oi, eu sou a Lela e quero agradecer a todos que acompanharam o podcast Conexão Neural. Obrigada por estarem com a gente. Material de estudo, cartões interativos, infográficos, mapa mental e dicas está disponível nos links da descrição. Deixa nos comentários os temas que você quer ouvir no próximo Conexão Neural. Deixa um alôzinho pro Macedo e para mim nos comentários. Boa noite. Amanhã estaremos aqui esperando por vocês. Tchau. Te amo, Macedo.